Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno Fonte, sou professor de matemática e bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Hoje a gente vai falar sobre monômios, que na verdade a gente vai lembrar a matéria do ano passado, tá? Vai ser mais uma aula de revisão, tá? Porque a gente vai aprofundar esse assunto, tá? Agora no oitavo ano. Então é muito importante a gente relembrar alguns detalhes aqui, tá? Que a gente estudou no ano passado, para a gente poder conseguir ir bem tranquilo quando a gente começar a matéria nova em si, tá? Quando a gente começar a aprofundar esse contexto. Tá? Então, a única coisa que eu vou pedir para você é curtir o vídeo, tá? Se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, compartilhar com os colegas e no final da aula, não esquece que na descrição do vídeo tem um link para uma lista de exercícios que eu preparei para você com carinho, para você treinar e eu vou fazer a correção dela na próxima aula, tá? Então vamos que vamos? Bora, bora, bora! Bom, pessoal, a gente vai falar sobre monômios. Monômios. Monômios nada mais são do que termos algébricos, tá? Então, vou vir aqui, vou botar aqui, ó, termo algébrico, e a gente vai fazer uma tabelinha, tá? Essa tabelinha, ela vai ter aqui, ó, uma, duas, três, quatro colunas, tá? Na primeira coluna, a gente vai escrever o termo, aí a gente vai analisar o coeficiente desse termo, e que a gente vai falar da parte literal, tá? E aqui a gente vai falar do grau desse termo, tá? O grau desse monômio. Bom, vamos começar pelo 3x. O 3x, coeficiente, é a parte numérica, tá? No caso é o 3. A parte literal é a parte da letra, então é o x. E o grau do expoente vai ser, o grau do monômio, vai ser exatamente o valor do expoente. Então aqui, quando você olha do expoente aqui dessa letra x, tem um 1 escondido ali. Então o grau desse monômio aqui vai ser 1. Ah, Bruno, calma aí, deixa eu ver se eu entendi. 2k ao cubo. Então quer dizer que o coeficiente, ó, é o número que está acompanhando. A parte literal é tudo que está com a letra, ó, k ao cubo. E o grau vai ser exatamente o expoente dessa letra. No caso, 3. Tá? Agora, se eu tenho assim, ó, menos 5yz ao quadrado. O coeficiente é a parte numérica, então vai entrar o menos 5, porque esse 5 é negativo. A parte literal é a letra, então vai entrar o yz ao quadrado. Só que o grau do monômio, ele é o expoente. Só que como tem dois expoentes, a gente soma esses expoentes. Ó, tem um expoente 1 e o expoente 2, né, do y e do z. Então o grau desse monômio também vai ser 3. Tá? Agora aqui, ó, olha esse monômio que está aqui, ó, ao quadrado, p ao cubo. Quando você olha para ele, cadê o número? Né? O número que está omitido aqui, lembra que sempre está rolando multiplicações aqui, né? Então, o número que está escondido aqui, no caso, é o 1. Quando não aparece, significa que é o 1. Agora, a parte literal é a ao quadrado, b ao cubo. E logo o grau desse monômio vai ser 2 mais 3, né, que é a soma desses expoentes. No caso é 5. Beleza? E o último aqui, ó, menos 5. Menos 5, coeficiente é o próprio menos 5. Parte literal não tem, tá? Não tem. E aí a gente diz que o grau desse monômio vai ser 0. Ok? É como se o expoente de qualquer letra aí que não existe no caso fosse 0.
tá? E aí eu vou botar uma observação aqui, ó. Vou escrever assim, ó, termo independente é o quê? É o termo que não depende de alguma coisa. No caso, eu vou dizer que não depende da letra. Ou seja, o termo independente é um termo que não tem parte literal, tá? Então, ó, toda vez que eu falar termo independente, você tem que associar já que é um termo que não tem parte literal. No nosso exemplo aí, foi o -5, tá? Mas basicamente qualquer termo que não tenha parte literal, a gente chama ele de independente. Combinado? Beleza. Agora, um conceito aqui que é legal a gente saber, que é muito fácil, né? É o que são termos semelhantes. Lembra o que são termos semelhantes? Cara, termos semelhantes são termos, tá? E com, são termos, caramba, com a mesma parte literal. A mesma parte literal, tá? Vou dar alguns exemplos de alguns que são e alguns que não são, tá? Exemplo. Se eu coloco 3x, a parte literal não é o x, então o outro termo aqui para ser a duplinha dele tem que ter x também. Aqui, ó, são termos semelhantes. Agora, se eu coloco assim, ó, 2a e 2b, o que está repetindo é o coeficiente. Eu não estou nem aí para o coeficiente. O que eu quero que repita é a parte literal. Então, ó, não são semelhantes. 2a e 2b, tá? Não são. Agora, se eu escrevo assim, ó, 4xy e 5yx, a parte literal não são as letras x e y. Ah, Bruno, está em outra ordem. Mas a ordem dos fatores não altera o produto, né? Aqui só rola multiplicação. Então, a ordem que está aparecendo aí não vai fazer diferença. Então, são. E para fechar aqui, ó, para eu ficar feliz, 2xy ao quadrado e 3x ao quadrado y. Aqui eu vou dizer para você que eles não são. Não são por quê? Porque em um deles o x tem expoente 1 e no outro o x tem expoente 2. Então o expoente das letras são diferentes, tá? Belezinha? Lindo, lindo, lindo. Agora eu vou vir aqui e vamos falar sobre operações entre termos algébricos, tá? Entre termos algébricos. Aí como é que vai funcionar aqui? A gente primeiro vai falar de soma e subtração, tá? Soma e subtração. Aí eu já vou pegar e já vou deixar uma observação aqui para você, que é a seguinte, ó. Eu vou dizer para você que eles precisam ser semelhantes, tá? Precisa ser semelhante. Se não for semelhante, aí você não soma. Então, ó, exemplo. Eu vou vir aqui e vou botar assim, ó, 3x mais 4y mais 5x mais 6y. O que você vai fazer? Você vai somar o x com outro elemento que tem x. Ó. Você vai fazer 3x mais 5x, que vai dar 8x, e vai fazer 4y mais 6y.
4y mais 6y vai dar 10y. Se você pegar e resolver pegar e fazer isso daqui, ó, 10 mais 8, 18xy, eu vou ficar triste, eu vou chorar. Então, por favor, não faça isso. Não faça isso, tá? Porque aqui acabou aqui, a gente não pode somar o 8x com 10y, por quê? Porque eles não são semelhantes. A gente só pode somar termos se eles forem semelhantes, ok? Beleza. Então, ó, só por desencargo, se eu pego e falo assim, perímetro. O perímetro de uma figura, seja ela qual for, é a soma de todos os lados. Então, se eu venho aqui e desenho aqui ó, uma figura assim, ó, e eu peço o perímetro, você vai fazer 2A mais 5B, mais o 2A do outro lado, mais o 5B que está ali em cima. E aí soma, ó, soma 2A com 2A, que vai dar 4A, e soma 5B com 5B, que vai dar 10B, ok? E isso daqui vai ser a expressão algébrica que representa o perímetro, tá? Então, ó, isso daqui a gente chama de expressão algébrica. Algébrica porque é uma expressão que tem letras ali. E a resposta vai ter letras, até porque a gente não sabe o valor dessas letras. Combinado? Lindo, lindo, lindo? Show de bola. Então, já que a gente falou de soma e subtração, na verdade eu falei de soma, né? A subtração segue a mesma ideia, tá? Agora, vamos falar de multiplicação e divisão. Aí eu já vou botar aqui observação. Observação é: não precisam ser semelhantes. Achei que não ia caber na mesma linha, mas coube. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar isso daqui para baixo. Enquanto eu arrasto isso daqui para baixo, você não esquece de curtir o vídeo aí. Vamos lá. Exemplo. Vamos anotar aqui. Exemplo. Se eu coloco assim, ó, 2A vezes 3A elevado a 4. Qual vai ser a ideia, pessoal? A gente vai fazer 2 vezes 3 e A vezes A elevado a 4. 2 vezes 3, você sabe que dá 6. A vezes A elevado a 4, como é multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes, tá vendo? Então vai ficar 6A elevado a 5. Combinado? Bruno, e se tiver uma parada assim, ó, menos 4 ao quadrado B ao cubo vezes 5A elevado a 4, B elevado a 5. A gente faz a mesma coisa, ó. Número vezes número. O A elevado a 2 vai juntar com A elevado a 4. O B elevado a 3 vai juntar com B elevado a 5. Menos 4 vezes 5 dá menos 20. Soma os expoentes do A. Quanto que vai dar aqui? 2 mais 4, 6. Soma os expoentes do B. 3 mais 5, 8. Tá aqui. Combinado? Bruno, e como é que funciona na divisão? Na divisão a gente segue a ideia contrária. Então, se eu tenho 6A elevado a 5 e falo, vou dividir por 2A, a gente faz 6 dividido por 2, pega número e divide por número, aí vai ficar vezes, porque é o que liga o coeficiente com a parte literal, A elevado a 5, que é a primeira letra, dividido por A elevado a 1. Cara, 6 dividido por 2 é 3, e como a gente está dividindo, né, a gente vai repetir a base e subtrair os expoentes. Vai ficar 3A elevado a 4. Beleza? Vamos ver se você entendeu.
menos 20, a elevado a 6, b elevado a 8, dividido por 5, a elevado a 4, b elevado a 3. O que a gente vai fazer? Ó? Pega número, divide por número, pega a letra, a elevado a 6, divide pela outra letra, que é a elevado a 4. Eu vou botar um vezes aqui só para ligar. E b elevado a 8 vai dividir com b elevado a 3. Aí, menos 20 dividido por 5, negativo com positivo dá negativo. 20 dividido por 5 dá 4. O a vai ficar com... Tem que diminuir o expoente, né? 6 menos 4 fica 2. E o b, 8 menos 3, fica 5. Belezinha? Lindo, lindo, lindo. Show. Agora, se eu pego e falo assim, ó, eu quero a área. Se eu quero a área. E aí eu venho, faço o desenho de um retângulo, aí falo, esse cara vale 2A e esse daqui vale 5B, aí você tem que fazer 2A vezes 5B. Cara, 2 vezes 5, e as letras elas são diferentes, tá vendo? Em um termo é A, no outro termo é B. O que vai acontecer é que você só vai repetir essas letras, o A e o B. A única conta que você vai fazer é o 2 vezes 5 e vai ficar 10AB. Belezinha? Lindo, lindo, lindo. Show de bola. Então, agora vamos falar sobre potenciação e radiciação. Potenciação e radiciação. Bom, como é que vai funcionar, tá? Eu vou botar aqui um exemplo. Na verdade, alguns. Eu quero 5y elevado a 4, isso daqui é elevado a 2. Como é que vai funcionar? Repara que o 2 ele é expoente desse parêntese. Só que dentro do parêntese você está vendo um termo que tem 2 pedaços. Então quer dizer que esse 5 é expoente, esse 2 é expoente do 5 e esse 2 é expoente desse y elevado a 4. Ó. O 5 vai ficar ao quadrado e o y elevado a 4 vai ficar elevado a 2. 5 ao quadrado é 25. Quando você olha para isso daqui, você tem uma potência de potência. E potência de potência tem uma propriedadezinha que fala assim, ó, repete a base e multiplica os expoentes. Então vai ficar 25y elevado a 8. Beleza? Vamos ver se você entendeu. 2x ao quadrado, y ao cubo, isso daqui elevado a 3. Agora você está vendo 3 de expoente e um termo algébrico. Só que aqui, olha, vamos separar isso em 3 pedaços. A gente vai pegar, ó, o 2 vai escrever com o expoente 3, vai botar o x ao quadrado com o expoente 3 e vai botar o y ao cubo com o expoente 3. E aí a gente vai multiplicar esses expoentes aqui, ó. Então, ó, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, 8. Aí multiplica o expoente do x, ó, 2 vezes 3, 6, e eu multiplico o expoente do y, 3 vezes 3, 9. Ok? Agora, a radiciação é o caminho contrário. Então, se eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 16 ao quadrado, b elevado a 4, c elevado a 10, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai separar essa raiz em todo mundo que está ali. Ó. Raiz de 16 vezes a raiz quadrada de A ao quadrado, vezes a raiz quadrada de B elevado a 4, vezes a raiz quadrada de C elevado a 10. Só que aí a gente aprendeu, né, algumas aulas atrás, que a gente pode reescrever a raiz como se fosse uma potência com um expoente fracionário. Aí tinha um 2 aqui, e o 2 aqui desse índice
ele vem para cá. Ah, calma aí, Bruno, deixa eu ver aqui. Esse B que está aqui, vamos escrever aqui na linha de baixo para ficar mais espaço. Ó, o A ficou com 2 dividido por 2. O B que está ali ficou com 4 também dividido por 2, porque é raiz quadrada. E o C, que era elevado a 10, também ficou dividido por 2, porque é raiz quadrada. E você sabe que a raiz quadrada de 16 é 4. E agora você simplifica esses expoentes. O A vai ficar com o expoente 1, né? Que 2 dividido por 2 dá 1, não precisa escrever. O B vai ficar com o expoente 2 e o C vai ficar com o expoente 5. Beleza? Vamos ver se você entendeu. Se eu coloco assim, ó, raiz cúbica de 125 x elevado a 3, y elevado a 12. Como é que vai ficar? Ó, raiz cúbica de 125, aí vai ficar... E eu posso escrever a raiz cúbica de x ao cubo e a raiz cúbica de y elevado a 12, ou eu já posso vir aqui e escrever assim, ó, raiz cúbica de 120. Vamos escrever logo 5 no lugar da raiz cúbica de 125. Ou eu posso escrever assim, ó, x 3 dividido por 3 e 12 dividido por 3. Aí vai ficar 5x, que 3 dividido por 3 dá 1, e o y vai ficar elevado a 4. Belezinha? Lindo, 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 pessoal. Show de bola. Então, ó, o que você vai fazer agora para mim? Você chegou aqui e ainda não curtiu o vídeo, é um pecado, cara. É um pecado. Pecado e tá na hora de você se redimir. Curte aí o vídeo para mim, tá? Se inscreve no canal e e compartilha com os colegas, tá? Para eles poder ter mais um lugar para poder estudar, tá? E eu deixei na descrição do vídeo, lembrando, uma lista de exercício, tá? Tá linda, 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 linda demais. E aí você vai fazer e depois você vai voltar aqui para poder assistir o vídeo de correção, para você corrigir a lista, tirar as dúvidas, conferir se está tudo certinho. E qualquer coisa, galera, pode colocar aqui nos comentários se você quer estudar alguma matéria que eu ainda não falei. Fala assim, pô, Bruno, estou estudando isso daqui na minha série. Tem como falar disso daqui? Que aí a gente vai colocar o quanto antes essa aula aqui para vocês. Beleza? Então, galerinha, por hoje é só. Um abraço e até a próxima. Valeu!